Na aula de hoje, destacaremos a crise geral do Império, a partir de 1870. Antes de nós entrarmos nos fatores que geraram a crise geral do Império, é importante que nós façamos uma análise extremamente importante. Em que sentido? Primeiro vamos destacar os aspectos econômicos do Segundo Reinado. Importante que vocês percebam que a partir de 1840, nós vamos caracterizar o Segundo Reinado por um contexto marcado pela estabilidade política e estabilidade econômica. Em que sentido? Quando nós trabalhamos com a estabilidade política, nós estamos falando da forma como que Dom Pedro II ele conseguiu harmonizar ou equilibrar as relações políticas entre os dois principais partidos, conservadores e os liberais. Como que Dom Pedro II conseguiu gerar essa estabilidade política? Não se esqueçam da criação do cargo do presidente de Conselho de Ministros. Isso quer dizer que, a partir desse momento, o Brasil entrou no contexto do parlamentarismo, mesmo que fosse às avessas, ou ao contrário do parlamentarismo inglês. Mas é importante que vocês percebam que ele conseguiu equilibrar as relações políticas entre conservadores e liberais. Nesse contexto do parlamentarismo, era ele quem fazia o jogo político, ok? Ele conseguiu então harmonizar as relações entre os dois principais partidos. Então, dessa forma, o parlamentarismo brasileiro, tido como as avessas, ele acabou gerando esse equilíbrio, esta estabilidade política. No contexto da economia, nós vamos destacar a ascensão do café. O café se transformou no principal agente modernizador da economia brasileira. O café foi nosso principal produto de exportação ao longo do Segundo Reinado. Mas, ao mesmo tempo, o café também ele vai trazer transformações políticas. Isso por quê? Importante que vocês percebam que a principal região produtora do café era o chamado Oeste Paulista, onde ali reinava uma tecnologia na produção do café. Nós tínhamos um grupo extremamente politizado e que sonhava com uma transformação nessa estrutura política brasileira. Esse grupo buscava uma maior autonomia política. Eles possuíam o poder econômico, mas buscavam o poder político. Isso só seria possível com o fim da monarquia. Então não se esqueça, o Oeste Paulista é igual república. O pensamento republicano vai nascer ali. Não se esqueçam desse ponto extremamente importante. Os cafeicultores do Oeste Paulista, só para vocês terem uma ideia, já a partir de 1850, eles já não utilizavam a mão de obra escrava. No Oeste Paulista, basicamente, a mão de obra era essencialmente composta por imigrantes. Então nós costumamos dizer, pessoal, que a partir de 1850, nós vamos ter ali pressões do capitalismo, pressões do capitalismo. Essa burguesia, vamos chamar assim, ou esse grupo econômico do Oeste Paulista, ele sonhava com uma maior participação política. Isso só seria possível, então, com a chegada da República. Então não se esqueçam, o principal grupo político que vai se destacar no Brasil a partir de 1850 serão os cafeicultores do Oeste Paulista. Muito se trabalhava com a ideia de que a monarquia, a partir daquele momento, ela era uma máquina enferrujada. Em que sentido? Ela era um sistema político arcaico, atrasado, estático, e não acompanhava as transformações econômicas que se processavam no Brasil a partir daquele momento. Outro aspecto importante que nós trabalhamos na última aula, além dos cafeicultores do Oeste Paulista, é importante destacar a atuação do Exército Brasileiro. Ao final da Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro ele sai fortalecido. Nasceu ali dois ideais importantes: o pensamento de república ou republicanismo, e vamos destacar também a atuação do Exército Brasileiro no contexto do abolicionismo. Então nós temos essas duas forças importantes agindo a partir de meados do século XIX aqui no Brasil, contestando a monarquia. Cafeicultores do Oeste Paulista,
a principal força política do país em função do poderio econômico, né? E vamos destacar também a atuação do Exército Brasileiro, além das camadas médias e urbanas que também sonhavam com uma nova forma de governo. Então é muito comum nós trabalharmos com essa ideia, né? A monarquia ou império, naquele momento, a monarquia já era vista como uma máquina enferrujada, velha, né? Que não estava acompanhando as transformações que ocorriam no Brasil a partir daquele momento. Ok? Essa análise é importante. Por que a ideia de república? Não se esqueçam, enquanto a monarquia era caracterizada pelo centralismo político, né? Pelo controle excessivo do poder por parte do imperador, a república viria naquele momento trazendo com ela a ideia de liberdade, federalismo, autonomia, né, para as províncias. Ok? Bom, então vamos na sequência analisar aquilo que nós chamamos de crise geral do Império a partir de 1870. Nós vamos destacar aí as 3 principais questões que são trabalhadas ao longo desse processo. Então nós vamos destacar inicialmente a chamada questão religiosa. Esse é um ponto também importante para analisarmos a queda da monarquia no Brasil. Então, vamos analisar, vamos entender o que foi a chamada questão religiosa. Bom, até o ano de 1865, 1870, até o século XIX, a Igreja Católica estava unida, atrelada ao Estado. Isso estava estabelecido na Constituição de 1824. Né? Igreja unida, igreja atrelada ao Estado. Isso desde a Constituição de 1824. Como funcionava isso? Na Constituição foi criada uma ligação entre a igreja e o Estado. Era o chamado padroado e beneplácito. O que era isso, pessoal? Pelo regime do beneplácito, cabia ao imperador acatar ou não as determinações da Igreja Católica. Um exemplo, o Papa instituiu um documento papal ou uma bula. Então, pelo beneplácito, o imperador tinha o direito de acatar, de obedecer aquela determinação da Igreja ou não. Cabia a ele essa escolha. Ok, pessoal? É o chamado regime do beneplácito. Então não se esqueça desse ponto importante. A igreja estava atrelada ou unida ao Estado. Esse é um ponto importante. Daqui a pouquinho vocês vão perceber que com a proclamação da República isso vai desaparecer. Então vamos analisar o contexto. Então o que gerou a chamada questão religiosa? Vejam bem, em 1864, o Papa instituiu uma bula, um documento papal, né, chamada Bula Syllabus, proibindo a participação de membros da igreja na maçonaria. Esse é um detalhe importante, né? Dom Pedro proibiu, né, a participação de membros da igreja na maçonaria. Mas é interessante isso porque, notadamente, o imperador estava ligado à maçonaria, né? E muitas pessoas questionam o papel da maçonaria, tanto na nossa independência quanto na proclamação da República. Tirando aquelas questões míticas, né? Importante que vocês percebam que a maçonaria, a partir do século XVII, XVIII, né, já no Brasil no século XIX, a maçonaria, principalmente na Europa no século XVIII, ela defendia ou veiculava aquelas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade. Né? Vamos sair das questões míticas, né? E vamos destacar a atuação das lojas maçônicas na Europa, nesse sentido de trabalhar com pensamento iluminista, né? Essas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Só para vocês terem uma ideia, durante a Inconfidência Mineira, em 1789, a maçonaria foi bastante atuante. Durante a Conjuração Baiana, de 1798, a loja maçônica Cavaleiros da Luz também teve uma participação importante nesse processo. Então, associem a maçonaria essas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, que eram veiculadas a partir do século XVIII na Europa. As revoluções, né, liberais tiveram todo esse contexto. E aqui no Brasil, essencialmente, é importante que vocês façam essa associação. A maçonaria tem essa participação importante ao longo desse contexto.
Então vamos ao que interessa. Como cabia a Dom Pedro II acatar ou não as determinações da Igreja Católica? Então isso acabou gerando, né, o fato dele não acatar a bula Syllabus, isso acabou gerando o rompimento com a Igreja Católica. Para vocês terem uma ideia, os bispos de Olinda e de Belém não acataram, né, não entraram em atrito com o imperador, acabaram sendo presos e posteriormente foram anistiados, né? Devido a isso, a esse confronto entre o imperador e a Igreja Católica no Brasil, a Igreja Católica então deixa de prestar apoio ao imperador. Então esse é um ponto importante, né, que vocês têm que frisar, gravar muito bem isso em questões que envolvam a queda da monarquia aqui no Brasil. Enfatizem essa relação até 1864, né? Enfatizem essa relação entre igreja e Estado, né? A igreja estava atrelada ou unida ao Estado, e em função da negação de Dom Pedro II à bula Syllabus, isso gerou um rompimento entre a igreja e o Estado. Por isso que fala-se que no Brasil o Estado é laico. O Estado laico é separado da Igreja Católica. Perfeito, pessoal? Então, essa foi a primeira questão, ou uma das questões que geraram a crise da monarquia aqui no Brasil. Perfeito, pessoal? Bom, a segunda questão que nós vamos destacar, que acabou gerando a queda da monarquia, ela está relacionada com o papel desempenhado pelos militares, principalmente pelo Exército, né? Lembrando sempre a vocês, pessoal, que o Exército brasileiro naquele momento não era muito bem aparelhado, né? Os soldos ou salários não eram assim grande coisa, né? E por outro lado, o Exército era uma instituição que não tinha o prestígio, não era prestigiada ou beneficiada pelo Estado. Imaginem só, todas as vezes que ocorria uma revolta social, quem ia lá para apagar o fogo, né? Quem ia lá para conter aquela revolta social? Era o Exército Brasileiro. Somado a isso, nós vamos destacar esse desprestígio por parte do governo, baixos soldos, pouca aparelhagem, poucos investimentos. Essa era a estrutura, era o contexto do Exército Brasileiro no século XIX. Detalhe importantíssimo, o Exército Brasileiro, o Brasil participou na guerra contra o Paraguai. Então nós tivemos Brasil, Uruguai e Argentina, a Tríplice Aliança, lutando contra o Paraguai. Um detalhe importante, olha, Brasil, Uruguai e Argentina. O Brasil era o único país que era governado por um monarca, por um imperador. O Brasil era uma monarquia, ao passo que Uruguai e Argentina eram república. Então isso acabou contagiando o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro então absorve esse pensamento de república, né? Que nós vamos chamar de republicanismo. O Exército passa a entender que a república seria a melhor forma de governo para o país naquele momento. Não se esqueçam, galera, que república é igual a autonomia política naquele momento para as províncias, que posteriormente seriam transformadas em estados e municípios. Então isso acabaria com o centralismo político. Isso traria aquela ideia de federalismo. Esse é um ponto importante, né? Não à toa que hoje o Brasil é uma república federativa, né? Desde 1889 o Brasil é uma república federativa. Perfeito? Bom, então naquele momento, o Exército Brasileiro fortalecido, né, após a Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro então começa a trabalhar com essa ideia de república, né? Ao mesmo tempo, nós vamos destacar aí a aproximação do Exército também com o pensamento abolicionista. Ok, pessoal? Bom, um detalhe também vai nos chamar a atenção. No contexto da ideologia, ou do conjunto de ideias, a principal ideologia que vai mover os militares, ela era ensinada na escola militar por um professor chamado Benjamin Constant. O século XIX, gente, ele é marcado por uma corrente ideológica chamada positivismo, que foi criado na França por Auguste Comte, pregando o predomínio da ciência.
né? Pregando o predomínio da ciência. E aqui no Brasil, nada mais fácil de entender esse pensamento positivista do que nós pensarmos na nossa bandeira nacional. O lema da bandeira nacional é ordem e progresso. É um pensamento positivista. Tranquilo? Os militares já almejavam chegar ao poder aqui no Brasil. Ok, pessoal? Bom. A questão republicana, terceira questão que vai gerar a crise da monarquia. Em 1870, foi criado no Rio de Janeiro o chamado Manifesto Republicano. Foi o primeiro documento, a primeira estrutura que já vai começar a destacar a ideia de república aqui no Brasil. Em 1873, foi fundado o PRP, Partido Republicano Paulista, vinculado, evidentemente, né, aos cafeicultores lá do Oeste Paulista. Então, por isso que eu destaquei para vocês algum tempinho atrás essa questão. Os cafeicultores paulistas, né, do Vale, né, os cafeicultores do Oeste Paulista, vão se transformar na principal força política do Brasil, a partir de 1850, 1860, né? Eles possuíam o poder econômico, buscavam o poder político, né? Esses caras queriam uma maior participação política no governo. Bom, qual que era a ideia, então, do pensamento republicano? Essencialmente, trazia essa ideia do federalismo, né? Essa maior autonomia para estadual, né? Essa maior autonomia para os estados. A ideia de república, né? O pensamento republicano, contou também com o apoio das camadas médias e urbanas. Advogados, médicos, né? Eles também começaram a contestar o Estado imperial. Acho que um ponto importante para vocês frisarem é pensar no contexto político. Por que a república era tão importante assim? É muito fácil a gente pensar da seguinte forma. A monarquia durou no Brasil de 1822 até 1889, né? Ela começa lá com a proclamação da independência, ao 7 de setembro, e encerra-se, né, ao 7 de setembro de 1822, e encerra-se aos 15 de novembro de 1889. Então, qual que é o eixo central aí? Monarquia, pessoal, é igual centralismo político. Monarquia tem a ver com poder moderador. Monarquia tem a ver com controle da política pelo imperador. Fechou, galera? Não se esqueça de um ponto importante. Desde a Constituição de 1824, havia um poder que era exclusivo do imperador, que era o poder moderador, chave do absolutismo, do centralismo político do imperador. Então é importante que vocês percebam que o executivo dominava os demais poderes. Isso é centralismo político. Então a república vai quebrar tudo isso aí. Por quê? A república vai trazer a ideia de federalismo, autonomia política para os estados. Lembre-se, pessoal, que os brasileiros não escolhiam seus representantes. Ok, pessoal? Isso passava pelo poder central. Então acho que esse é um ponto importante para vocês não errarem. Faça esse paralelo. Monarquia versus república. Monarquia, centralismo político, perfeito? Controle do poder nas mãos do imperador. República igual federalismo, liberalismo. Esse é um ponto importante para vocês não errarem. Questões que abordam, né, esse paralelo entre monarquia e república. Perfeito, pessoal? Bom, nós vamos destacar a última questão. Nós vamos trabalhar com a chamada questão abolicionista. Um ponto importante. Por quê? Vocês têm que pensar, pessoal, desde o momento que foi implementado no Brasil o sistema colonial, né, colônia, metrópole, né, pacto colonial, todo aquele contexto, a base da economia passava pelo escravismo. Então é evidente que a partir do século XVI, nós tínhamos aqui dois grupos sociais, né, senhores e escravos. Senhores e escravos. Então o Brasil se pautava pela monocultura, a produção de um só produto, utilizando a grande propriedade ou latifúndio, a agroexportação e utilizando o trabalho escravo. Então é evidente que essa elite proprietária, naquele momento principalmente,
os cafeicultores lá do Vale do Rio Paraíba do Sul, que eram aristocratas, né? Produziam café tendo como base a mão de obra escrava, esses caras não vão trabalhar com nenhuma ideia de abolição da escravidão, de forma alguma, é evidente isso. Mas o que acontece? Quando nós analisamos o ano de 1850, quando foi extinto o tráfico negreiro aqui no Brasil, o que a gente começa a pensar? A gente começa a pensar que gradativamente a escravidão no Brasil já está com seus dias contados. Essa elite, essa aristocracia do Vale do Rio Paraíba do Sul temia esse pensamento abolicionista, que perderia sua mão de obra. Então o que acontece? Quando em maio de 1888 ocorreu a famosa Lei Áurea, destacando o fim da escravidão no Brasil, né? Destacando a abolição da escravidão, os cafeicultores lá, principalmente do Vale do Rio Paraíba do Sul, retiraram o apoio que eles davam ao imperador. Os cafeicultores do Vale do Rio Paraíba do Sul era a última base de sustentação do império. Então eles viraram as costas para o imperador. E outra coisa importante, que trabalhou-se com a ideia de que o império iria como que dar uma gratificação, né? O império iria como que auxiliá-los nesse processo, né? Mas não houve essa indenização por parte do império em relação a esses cafeicultores. Então eles viraram as costas, né? Viraram as costas para o Estado brasileiro, viraram as costas para o imperador. O imperador, então, o império, né, passou a ser atacado por todos os setores. O império passou a ser associado ao atraso e à decadência. Então, império igual atraso e decadência, perfeito? Império igual atraso político, social, econômico, e república igual modernidade. Ok, pessoal? Isso é extremamente importante vocês frisarem. Bom, proclamação da República, então. Trabalhamos com as três questões, vocês perceberam as relações entre elas e a queda do Império. Perfeito? Bom, em 1888, o imperador tentou implementar algumas reformas políticas, né, inspiradas no republicanismo do Visconde do Rio Branco. Como, por exemplo, concedeu uma autonomia provincial, liberdade de culto e ensino, né? Algumas facilidades de crédito. Só que essas reformas foram negadas, né? pelo parlamento, que havia sido dissolvido pelo imperador. E o golpe final, né? Coube ao Marechal Deodoro da Fonseca dar o golpe final na monarquia. Os republicanos espalharam boatos, né, que iriam correr supostas prisões de militares, né? O Marechal Deodoro da Fonseca até então relutava em determinar, né, o fim do Império. Só que esses boatos aí, o aumento das pressões, né, isso acabou fazendo com que o Marechal Deodoro da Fonseca liderasse uma rebelião que acabou depondo Dom Pedro II. Esse fato marcou o fim da monarquia aqui no Brasil. Aos 15 de novembro de 1889, estava encerrada a monarquia brasileira. Aos 15 de novembro de 1889, ocorreu a proclamação da República. Um golpe político-militar derrubou a monarquia brasileira. Ponto de ordem. Mais uma vez, um processo que ocorreu de cima para baixo, sem a participação das camadas populares. Segundo um jornalista da época, chamado Aristides Lobo, o povo assistiu bestializado ou assustado à proclamação da República. A República nasceu, ou a República foi proclamada pela conjugação de vários fatores e principalmente pela conjugação ou pela união dos ideais políticos de três grupos essenciais: cafeicultores do Oeste Paulista, militares e camadas médias e urbanas. Próxima aula já vamos trabalhar com a República Brasileira.